Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Veja, queridos, Sansão, ele tinha um propósito de Deus na vida dele. Sansão, ele foi gerado pela sua mãe por causa de quê? Do propósito. Ele viveu o processo da desobediência. Porque tem pessoas que falam assim: porque ele falou o segredo dele. Não, irmãos, Sansão já estava declinando aqui há muito tempo. Eu não te dei um relatório agora há pouco, né? Que ele matou o leão. Depois de algumas semanas ele volta, né, para ficar noivo lá daquela filisteia. Aí ele está passando pelo caminho. O que é que ele faz? Ele vê o leão que ele tinha matado há algumas semanas, né, 15, 20 dias. O cadáver do leão estava lá, e ele não poderia tocar. Sabe o que ele fez? A palavra de Deus fala que ele foi lá, ele viu mel, ele viu algumas abelhas que estavam no cadáver do leão. Ele foi lá, pegou o cadáver do leão, né, pegou o mel e levou para os pais. Olha só, além de pecar, ele ainda colocou os pais em dificuldade, porque ele omitiu, ele não falou de onde ele tirou o mel. E o mel naquela época era algo precioso, até hoje, né? Quem gosta de uma boa colherada de mel, na verdade, tanto é que é remédio. Ele pega o mel, ele come o mel, ou seja, ele tocou no cadáver. Você está entendendo? Depois a gente vê aqui que no casamento dele, o que tinha lá? Vinho. Então todos os banquetes, então ele foi declinando. Então quando ele chega aqui e conta o segredo, entre aspas, porque o segredo dele era a presença de Deus na vida dele, mas quando ele conta o segredo que estava no cabelo e Dalila foi lá e cortou, não foi ali não. Ele começou a declinar lá. Irmão, o pecado não é de uma hora para outra não. O pecado começa no você olhar. Você passa, você dá uma olhada, depois você vai lá de novo. Às vezes você para, você entra, né? Você mexe no celular, você dá um oi. Você está entendendo? Você está pegando isso aqui? O pecado não foi só naquele momento, porque naquele momento já era o momento de declínio dele mesmo. As consequências começou justamente ali, querido. Porque o pecado não começa do dia para a noite. O pecado começa, vem um namoro, vem um olhar, vem um psiu, vem um toque, aí quando a pessoa peca, irmão, já pecou, já tem pecado há muito tempo. Sansão foi dessa maneira. E aí, quando ele acontece, ele vê aquela situação, ele pega as colunas, ele faz uma oração primeiro. Veja que ele fala aqui, olha, isso aqui é uma oração que ele fez, ó, versículo 30. Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que ele matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Propósito, qual que era o propósito de Deus na vida dele? Eliminar o inimigo. Então aqui ele não suicidou, ele morreu lutando, irmão. Sansão morreu lutando. Meu querido, não se entrega. Tem pessoas às vezes que está tão triste, tem pessoas às vezes que está tão derrotada, tem pessoas às vezes que está tão angustiada que elas acham que o momento dela, o que pode resolver ali é a morte. E tem muitas pessoas que suicidam. Mas você sabe o que é isso, querido? Às vezes as pessoas elas estão numa doença tão grande dentro da alma. O espírito delas está clamando e muitas vezes não acham um crente, não acham um cristão que vai lá orar, interceder. Então as pessoas, o que é que elas fazem? Elas suicidam por causa disso, porque já deram e estão numa situação tão grande, um desespero tão grande, uma dor na alma,
Oh meu Deus, aleluia, que o inimigo aproveita da situação e toma conta da mente, toma conta da alma, e a pessoa vai e comete aquela loucura. E muitas vezes, queridos, é porque a pessoa, ela está doente de alma, ela está com o espírito abatido, ela acha que morrer vai curar aquela dor. Meu querido, é só Deus que pode fazer isso, só Deus pode mudar a sua vida. Não faça isso. Você que tem pensado, que eu um dia também pensei em suicídio, não foi uma, duas vezes não. O espírito suicídio está por aí, mas no caso de Sansão, querido, não foi suicídio, ele morreu lutando. Então muitas vezes o que eu quero passar para você e para mim, para nós, é isso. Um dia nós vamos morrer, isso é certeza, mas vamos morrer lutando, vamos morrer dentro do propósito, vamos morrer fazendo aquilo que o Senhor colocou a nós para fazer. Não comete suicídio, não faça isso, você não tem esse direito. Jesus te ama, Ele fez você semelhante a Ele. Deus não tem derrota, como não tinha derrota também aqui para Sansão. Tanto é que no último momento Deus ainda usou ele, porque o que ele matou, que era realmente o que ele foi, o propósito na vida dele foi para exterminar. Ele matou mais filisteus na sua morte do que na própria vida. E olha que ele lutou, hein? Mas ele morreu lutando, ele não se suicidou. Então tem pessoas que usam esse texto aqui, mas não vê o contexto que está inserido no texto. E o texto que está inserido no contexto, aleluia, é justamente isso. Fala da vida de um homem que tinha um propósito, e o propósito era de Deus, que ele realmente exterminasse o inimigo. E ele chegou o tempo que ele não ficou fracassado, ele não chegou à loucura, ele não desanimou de lutar, ele não deixou o seu chamado, ele não desistiu daquilo que o Senhor fez, mesmo indo contra os seus princípios, mesmo indo, louvado seja Deus, manchando o seu caráter, mas ele resolveu morrer, mas resolveu morrer lutando. Querido, morre, mas lutando. Luta pela sua família, luta pelos seus filhos, luta pelo teu ministério, luta pela alma. Não se entrega, não. As pessoas às vezes fazem isso aqui, mas Sansão, ele suicidou. Não, ele morreu lutando, porque o propósito dele era de exterminar o inimigo, e até no último momento ele assim o fez. Querido, que nós possamos aprender um pouco mais com Sansão, que nós possamos olhar para nós tomarmos posse daquilo que o Senhor colocou sobre a mim e sobre a tua vida, e que nós possamos estar sempre firmes, sim, mas lutando sempre, nunca desanimando. Somos falhos? Sou. Quem é falho, levanta a mão. Muitos estão levantando, né? Porque nós somos pecadores, querido, mas a nossa obrigação é de lutar, a nossa obrigação é de perseverar, a nossa obrigação é de estar na presença de um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Eita Deus, aleluia. Mas que nós possamos olhar, não desistir, não se covardar, mas que nós possamos ir até o final. Que mesmo através das nossas falhas, como foi Sansão, mesmo passando por cima de princípios, mesmo manchando às vezes nosso caráter, mas Deus, Ele tem propósito na nossa vida até o fim. Mas que esse fim nós possamos continuar lutando para que o nome do Senhor seja glorificado ontem, hoje e eternamente. Vê muito